Como se diferenciar depois que você já garantiu o acerto com o cliente? O que eu posso fazer depois que eu já fechei o cliente? Essas são duas perguntas que eu recebo bastante lá no Insta e hoje eu vou responder elas aqui em apenas um vídeo para tirar essas dúvidas e também para explicar para você o passo a passo do que acontece logo após esse fechamento com o cliente. Mas antes disso, é Social Media Marcos aqui e aqui nesse canal eu falo para as social mídias decolarem a sua carreira de uma maneira descomplicada e criativo. A primeira coisa que eu indico você fazer depois que você fechar o seu cliente é realizar a etapa de conferência. Se você está entrando em uma agência ou em uma empresa, provavelmente você vai escutar a palavra onboarding. O que significa isso? É nessa etapa que você vai começar a identificar qual fonte vai ser usada para esse projeto, quais são as logos do cliente, qual é o manual da marca desse cliente. Você vai definir o cronograma, o período que você vai fazer a entrega de cada material. E aí, quando eu falo entrega, é a entrega do planejamento de conteúdo, da estratégia de conteúdo. Você vai definir tudo isso certinho para deixar o cliente também mais seguro sobre o trabalho que você faz com ele e para você também não queimar nenhuma etapa que você precisa fazer de uma maneira verdadeira. Mas eu ainda vou fazer um vídeo só para isso, para te deixar mais calmo e também para te explicar isso de uma maneira melhor. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês uma etapa também que eu considero muito importante, que é o planejamento estratégico. Como você sabe que aqui é sem enrolação, a gente vai lá pro notebook e eu te explico certinho por lá. Pois é, que nem eu falei para você na introdução, vou passar um pouquinho aqui sobre o que é necessário ter um planejamento estratégico e também vou contar um pouquinho a importância de se ter um planejamento estratégico estruturado, muito parecido com o que eu vou deixar aqui nesse documento, tá bom? Então, a primeira coisa que eu sempre gosto de fazer nos meus planejamentos estratégicos é mostrar para o cliente, claro, a personalização. Então é por isso que eu tenho esse documento personalizado, para aquilo de novo que eu venho falando sempre nos vídeos, para que você demonstre para o cliente que você está se profissionalizando cada vez mais para estar ali à frente do negócio dele, à frente de tudo que você precisa mostrar para ele, beleza? Então, o planejamento estratégico aqui seria o nome da empresa. Primeira coisa que eu gosto de trazer é um sumário também, assim como no briefing, assim como na apresentação comercial, o último vídeo que deve estar aparecendo no card aqui em cima, eu sempre trago um sumário para o cliente saber certinho o que eu vou passar para ele nessa questão desse planejamento estratégico. E claro, além de enviar esse planejamento estratégico para o cliente ter um documento em mãos, eu também gosto de apresentar para falar alguns pontos importantes. Importante eu frisar aqui que não são todos os pontos que eu vou frisar aqui na hora que eu estiver fazendo uma call com o cliente para falar sobre esse planejamento estratégico. Por quê? Porque é muito melhor deixar o cliente ali absorver todo o conteúdo que você colocou, é um conteúdo um pouquinho mais denso, é importante que o cliente tenha tudo isso com vocês, beleza? Mas o que eu sempre coloco aqui são os objetivos tangíveis que o cliente passou no briefing, os objetivos intangíveis sobre a empresa, sobre produtos, sobre o mercado, sobre a concorrência, público-alvo que nós vamos trabalhar, sobre os canais, sobre o conteúdo, sobre o orçamento e as considerações finais. Só que essas são 4 páginas de que eu coloco ali para poder fazer um planejamento estratégico para o cliente muito bem, que vai olhar realmente para o negócio do cliente com um carinho muito grande. E você vai entender porque eu vou passar aqui para baixo para te mostrar cada uma coisa específica, tá bom? Então, os objetivos tangíveis e intangíveis, eu até deixo um disclaimer aqui, ó, para você não se perder. Eu não sei se vai ficar mais fácil para ler, mas eu gosto de colocar aqui assim, ó. Aqui estão os objetivos identificados na primeira reunião que são facilmente mensuráveis do seu projeto. Exemplo, aumento de engajamento nas publicações de stories, ou se o cliente quer ter ali mais respostas nos posts, quer ter ali mais comentário nos posts. Eu sempre coloco esses objetivos, lógico, eu estou sendo aqui meramente ilustrativo para ficar mais fácil de você visualizar, mas os objetivos tangíveis, justamente porque o cliente entenda o que a gente vai fazer nessa primeira parte. A segunda parte são os intangíveis, aquela questão de gerar vendas. Quais são os canais, os pontos de contato que a gente pode interligar para que a gente consiga realizar contatos para que gerem vendas. E é importante a gente ter isso também, porque a gente mostra para o cliente como a gente está mapeando os canais dele, as mídias dele, como Instagram, LinkedIn, entre outras coisas que eu gosto de falar para vocês aqui. E aqui de novo a apresentação dos objetivos, tá? Sobre a empresa, eu sempre coloco aqui a apresentação da empresa, qual é o estado atual que ela está, qual o propósito que a marca tem, o que a gente definiu a partir de agora, o que a gente entendeu que seja uma coisa legal para a gente trabalhar nas mídias, como o público-alvo enxerga a marca. A gente vai nos comentários, por exemplo, do Instagram e dá uma olhadinha o que as pessoas estão falando da marca, do YouTube mesma coisa, LinkedIn a mesma coisa. A gente vai fazer essa curadoria para apresentar para o cliente aqui de uma maneira muito mais polida, vamos dizer assim.
Sobre os produtos, uma coisa que eu ainda vou fazer um vídeo só para falar sobre isso é sobre a análise BCG, que é para identificar quais produtos e serviços que têm mais participação no negócio do cliente. E aí você vai fazer essa análise de uma maneira mais clara. Eu vou fazer um vídeo só para falar disso, para deixar muito mais fácil para vocês, tá bom? E aí também tem as outras coisas, como coloquei aqui a real necessidade para o cliente comprar esse produto, coloquei aqui qual parte dos produtos ou serviços tem mais valor para o cliente. Análise SWOT, é muito importante você fazer análise SWOT, depois fazer uma análise SWOT cruzada. E claro, eu vou fazer aqui vídeos sobre tudo isso daqui para ficar muito mais fácil para você entender também. O importante aqui é que você entenda o que precisa ter em um planejamento estratégico na hora que você vai fazer a apresentação do cliente, tá bom? Aqui embaixo de novo, escrever aqui tudo que você levantou para esse cliente. Sobre o mercado, análise de mercado, reunir aqui os dados no mercado. Reunir aqui como que as pessoas, se você assistiu a aula 1 do treinamento gratuito aqui sobre social media, eu te mostrei os dados do mercado. Por exemplo, existem 30 milhões de empresas no Brasil. Então eu já te mostro os dados e vou ali colocando o porquê que é importante você se especializar como social media, o que é importante você entender como social media. Então eu faço a mesma coisa aqui para esse cliente. Percebe como é um negócio que você vai fazer automático? Para te montar uma aula, eu já sabia o que eu precisava fazer. Então, o planejamento estratégico é muito importante para que você mostre isso para o cliente também, tá bom? E para que você possa descrever a sua estratégia, que não deixei aqui embaixo. Sobre a concorrência, quem não tem concorrência hoje em dia? Todo mundo tem concorrência. A partir do momento que o cliente falar que não tem concorrência, sempre tente desdobrar uma pessoa que está no meio segmento dele, dessa cidade, da sua região, para que você entenda melhor com quem você está lidando e como você vai diferenciar essa marca nas mídias sociais. E aqui a gente deixa de novo. O processo é sempre o mesmo, tá, gente? Tem a explicaçãozinha que eu coloquei ali, tem o que você vai colocar e o que você vai apresentar para o cliente, tá? E só para colocar aqui, gente, se você quiser fazer essa apresentação e selecionar os links de alguma coisa que você colocou, é importante também. Por exemplo, igual eu falei a questão dos dados na parte anterior. Você quer colocar um vídeo ali, você quer colocar até mesmo aquele vídeo que eu fiz da aula 1. Você coloca, vai na parte que eu falo sobre esses dados e depois apresenta isso para o cliente de uma maneira mais clara, para que você entenda realmente o que você está fazendo, tá? E se for um cliente que não seja, por exemplo, de investimentos, que nem eu citei no exemplo aqui, eu não lembro se eu falei, mas o exemplo que eu falei aqui para pegar minha aula, justamente quando eu falei de investimento, mas o exemplo que eu falei aqui é para que você passe para clientes de investimento, provavelmente não devo ter falado, está prospectando um cliente que está dentro desse negócio, então é importante, você pode mostrar aqui a minha aula tranquilamente. Se for de um segmento diferente, de um negócio diferente, pode procurar vídeos que também têm esses dados para mostrar para o seu cliente. Você cada vez mais enriquece mais a questão do seu planejamento, da sua apresentação, entre outra coisa também. Público-alvo. É importante você apresentar o público-alvo, para apresentar o perfil do cliente ideal que você vai trabalhar, a persona que você vai trabalhar dentro desse documento, justamente para o cliente visualize se está encaixado com o que o comercial dele fala, por exemplo, ou com o que ele mesmo tem de conhecimento. Então você vai conseguir arredondar tudo aqui na questão de para quem você vai falar nas mídias sociais. Sobre os canais, deixei aqui embaixo, mostrar para o cliente quais mídias sociais serão utilizadas para atingir o objetivo acordado nas reuniões. Então, se o cliente falou para você, eu preciso disso, então acho legal a gente trabalhar Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, essas 4. E aí, claro, né, você vai pesar todo o esforço que você vai fazer para cada uma delas, vai passar o preço. E é isso que a gente vai fazer, beleza? Sobre o conteúdo, tom de voz, qual a personalidade que a marca terá nas mídias sociais, referências, pilares do conteúdo, sugestão de conteúdos. Aqui você vai colocar tudo o que você pensou para trabalhar com a marca. O cliente já vai ter uma noção realmente de como vai ficar a comunicação dele, para que justamente ele acerte com você esse ponto que está faltando, ou elogie você em tudo que você tenha acertado até aqui. E aí é só bola para frente, vamos que vamos. Sobre o orçamento, então você vai colocar os valores do serviço que será prestado para cada mídia social. Você pode colocar aqui também, mesmo você tendo um orçamento personalizado, que eu também vou mostrar para você, é importante que você tenha esse orçamento também no seu planejamento estratégico, porque daí o cliente vai olhar tudo aquilo, vai olhar o valor e vai ver que está batendo. Então eu gosto de fazer isso para deixar as coisas muito claras também. E as considerações finais, caso você tenha algumas considerações finais, ou você queira pegar algum feedback do cliente do que ele achou do planejamento estratégico que tem que mudar, você pode colocar tudo nesse documento aqui. Uma coisa que eu costumo fazer é passar tudo isso para o cliente em uma call, pode ser online, pelo Meet ou pelo Zoom, e depois enviar esse documento preenchido com as informações corretas e validadas para o cliente por e-mail, por um link do Drive, ou seja, qual for a sua maneira de passar os links, os documentos que você tem com seus clientes, tá bom? Então, esse aqui é o nosso planejamento estratégico. Eu adoro fazer isso, eu sou suspeito porque eu adoro fazer isso. Eu sou formado em publicidade, então eu fiz isso aqui muitas vezes durante a faculdade, e depois que eu saí da faculdade eu fiz isso muitas vezes, e hoje eu entendo que é importante,
mesmo você estando só fazendo uma parte ali do marketing do cliente, que é a parte de mídias sociais, você ter esse olhar estratégico para que você também, primeiro, você consiga ir aprendendo cada vez mais com a sua pesquisa, com o seu planejamento, vai te dar uma visão de dados muito importante, mas também para que você consiga realmente entregar o melhor ali sobre cada análise do que você precisa fazer para um cliente, beleza? Vou voltar com o Marcos, a gente se vê no próximo vídeo que eu fizer assim. Muito legal, que eu não sei quando vai ser o próximo vídeo, tô brincando, não sei se, mas muito obrigado. Agora que tá claro que precisa ter no planejamento estratégico, eu quero falar para vocês que esse planejamento estratégico está dentro do comercial social media, onde você tem 6 documentos: briefing, proposta comercial, planejamento estratégico, orçamento personalizado, contrato de sociais mídias e o roteiro de Reels. Esses 6 documentos estão dentro desse comercial social media, que é o primeiro passo para que você tenha ali uma organização maior pela sua empresa e, claro, entregue materiais personalizados para o seu cliente para que ele já enxergue em você esse profissionalismo e que você está querendo avançar cada vez mais com ele. Aqui na descrição tem o link para onde você pode já adquirir esse documento. Todos eles são editáveis no Photoshop. Isso vai facilitar bastante para que você tenha os materiais certos no momento certo na hora da sua prospecção e vão fazer com que isso fique muito mais claro e evidente para o cliente sobre o seu profissionalismo. A segunda coisa que eu tenho para falar para você aqui é que nesse mês de setembro é o mês do cliente aqui no Social Media Marketing e o meu treinamento Tudo sobre Criação de Conteúdo está com 20% de desconto para você que quer ser especialista na criação de conteúdo. Desde quando eu comecei a criar conteúdo para a internet, eu consigo gerar uma renda extra e hoje eu consigo trabalhar com isso. Isso facilitou muito para eu poder ter ali uma vida um pouquinho mais tranquila, e quando eu digo tranquila não é que eu trabalhei menos, é uma vida mais tranquila com os projetos que eu queria fechar, com os clientes que eu realmente gosto de trabalhar. Isso facilita muito o meu dia a dia e até mesmo consigo aumentar ali a questão de valor por entrega, valor por trabalho, por projeto para alguns determinados clientes. E tudo isso que eu falei para você aqui, eu coloquei tudo dentro do treinamento, tudo sobre criação de conteúdo. E nesse mês, como eu disse, você pode pegar o cupom que está aqui na tela e ter esse desconto de 20% para se especializar na criação de conteúdo. Em 2023, 2024, o social media que não é especialista na criação de conteúdo vai acabar ficando para trás, principalmente com a inteligência artificial chegando. E claro, tem um módulo em que eu falo só como utilizar o ChatGPT, por exemplo, para criar conteúdo. Então, você não vai ficar defasado, você só vai cada vez mais evoluir e ser um melhor social media que você pode ser. O nosso vídeo vai ficando por aqui. Eu peço para que, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para receber os próximos vídeos e também assistir os vídeos anteriores. Avalie esse vídeo deixando um like para que a gente possa entender como que tá a criação de conteúdo nesse canal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até o próximo.